Todo mundo conhece os craques brasileiros no esporte. Mas você sabe quem são os craques brasileiros na música eletrônica? Boiando na pista. Fala galera, eu sou o Boy e bem-vindos ao mais novo episódio do Boiando na Pista, o seu canal de música eletrônica favorito, até mesmo no frio. Ainda no clima de esportes e considerando que o Neymar, mesmo perdendo a Champions, pode ser o melhor jogador do mundo e que a gente tem a Marta como a super vencedora brasileira, ganhando 6 vezes a melhor jogadora de futebol. E aí você deve se perguntar, assim como no futebol, será que existe um ranking que elege os melhores DJs do mundo? E eu vou te falar que existe sim. E esse é o ranking da DJ Mag. E se você não conhece a DJ Mag, ela é uma revista britânica que está no mercado aí há vários anos e ela tem tanto um ranking de melhor DJ do mundo como dos melhores clubs do mundo. E aí todo ano ela promove uma votação que é aberta, você pode votar, eu posso votar, nossas avós podem votar para escolher o melhor DJ do mundo. Ah, e galera, vale lembrar também que, considerando que é uma votação aberta, não necessariamente o melhor DJ ele é o mais habilidoso, porque nesse caso, como eu, você pode votar, a gente acaba votando na galera que a gente gosta e galera que a gente conhece. E pensando em tudo isso, o que é DJ Mag, como é que funciona a votação, no episódio de hoje eu vou listar 7 DJs brasileiros que já fizeram parte da lista da DJ Mag. E considerando que a lista existe há mais de 15 anos, os primeiros brasileiros só foram aparecer no ano de 2006. E aí, no caso, foi o nosso querido Gabe na posição de número 55. Mas o Gabe não como Gabe, não como o seu projeto Gabe, e sim com o seu projeto de Psytrance e Full-On chamado Racket Machines. E o outro DJ brasileiro que apareceu também em 2006 foi o Anderson Noise. E nesse ano o Anderson apareceu na posição de número 79. Ah, galera, lembrando que eu vou fazer uma linha cronológica, então eu vou começar a partir do ano que os DJs brasileiros começaram a aparecer até ano passado, 2019. Então beleza, ó, no ano de 2006 a gente teve 2 brasileiros sendo os primeiros a fazerem parte da lista da DJ Mag. E aí no ano seguinte, 2007 e 2008, a gente só teve um brasileiro, que aí no caso foi o Anderson Noise. E no ano de 2007, a colocação do Anderson Noise ficou no número 54 e em 2008 ele subiu muito. Ele ficou dentro do top 30 na posição de número 26. E vale lembrar que o Anderson Noise é um dos pioneiros do techno no Brasil. Então imagina, o techno não é a mesma coisa que é hoje em dia que todo mundo conhece. O techno no Brasil, ele era difundido, mas ele era muito mais famoso lá fora. Então, para um DJ brasileiro de techno ocupar a posição de número 26, foi um marco gigantesco, foi muito da hora. E aí em 2009 a gente continuou com apenas um brasileiro, só que dessa vez não foi o Anderson Noise. Ele subiu, ele chegou nessa posição número 26, mas ele acabou caindo fora. E aí entrou um outro brasileiro, que ele ainda faz muito sucesso no Brasil. E acertou se você pensou no Gui Borato. E aí o Gui Borato entrou na posição de 98. E esse ano de 2009 foi muito bom pro Gui, porque ele estava fazendo turnês pela Ásia, pela Europa, Estados Unidos e muitas festas aqui na América Latina também. E tudo isso aconteceu no ano de 2009, porque foi nesse ano que ele conseguiu bombar o seu álbum Take My Breath Away, que tinha as músicas Atomic Soda e a super conhecida Azzurra, que é... Aposto que você já deve ter ouvido essa música. E aí no ano de 2010 a gente ficou sem representantes brasileiros na lista da DJ Mag, até o ano seguinte, 2011, que surgiu uma dupla que eu particularmente não conhecia e eles bombavam muito mais lá fora do que aqui no Brasil. E aí foi lendo essa revista aqui que eu descobri que o Felguk tinha entrado na lista. E como eu falei, o Felguk fazia muito mais sucesso lá fora do que aqui no Brasil. E na minha opinião, o Felguk junto do Def Tampa foram os caras que abriram as portas para os brasileiros serem conhecidos mais ainda lá na cena comercial. E o Felguk, que é a dupla do Felipe e do Gustavo, foram os únicos brasileiros a fazerem parte do ranking de 2011 até 2014. E suas posições foram oscilando. Eles começaram na posição de número 87, aí no ano seguinte, em 2012, foram para a posição de número 90, aí na posição de número 78 em 2013, e aí terminaram em 2014 na posição número 100. E galera, vale também pensar, acho que é uma discussão que eu jogo aí para vocês, que outros DJs nessa época também podiam estar fazendo parte da lista do DJ Mag, até mesmo o F-Tampa que nunca fez parte. Mas aí, por exemplo, antigamente o negócio era mais orgânico. Nessa época, 2011, 2012, foi quando todo mundo já estava usando o Facebook, estava surgindo o Instagram, então talvez quem divulgasse melhor
poderia ter chance de entrar na DJ Mag. E aí, ó, chegamos em 2015. E 2015 foi o ano que deu uma virada na cena nacional. A gente teve a Tomorrowland Brasil e ela abriu as portas para vários DJs brasileiros tocarem. E aí a gente, galera, conheceu os caras que produziam música aqui mesmo. E aí o Alok acabou entrando como o 5º brasileiro pela primeira vez na lista da DJ Mag. E aí nesse ano o Alok já tinha feito uma baita divulgação para votarem nele. E isso deu super certo, porque ele apareceu na posição de número 44. Então ele já entrou na frente do Jack U, que era o projeto do Diplo e do Skrillex, que também estava bombando muito naquele ano. E aí em 2016 a gente continuou com esse boom aí da música eletrônica nacional. A gente recebeu pelo 2º ano a Tomorrowland e o Vintage e outros DJs começaram a divulgar mais essa votação aí da DJ Mag. E aí em 2016 a gente ficou com 3 representantes. E aí no caso foi o Alok mesmo, subindo algumas posições e ficando no número 25º. E aí o Felguk voltou para a lista na posição de número 67 e pela primeira vez o Vintage Culture apareceu na posição de número 54. E aí pronto, 2017 chegou, a gente nem dava mais bola para os DJs lá de fora, o Brazilian Bass estava pegando fogo aqui na nossa cena, e aí mais DJs começaram a aparecer. E aí, nesse ano de 2017, o Alok subiu e ficou em 19º. E aí o Vintage começou a fazer mais divulgação ainda e subiu para 31º. E a gente teve a aparição pela primeira vez dos irmãos do Cat Dealers, que ficaram na posição de número 74. E antes da gente ir para os 2 últimos anos que faltam, 2018 e 2019, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você gosta de música eletrônica, você não vai querer perder nada do que eu tô falando aqui sobre o nosso universo dançante. E aí, voltando para a lista no ano de 2018 e 2019, eu já vou adiantar que a gente continuou com esses 3 representantes, o Alok, o Vintage e o Cat Dealers. A única diferença foram as posições. E aí vamos lá para as posições. O Alok ficou em 13º no ano de 2018 e 11º em 2019, ou seja, quase um top 10. Isso foi a posição mais alta que um brasileiro chegou. O Vintage em 2018 teve a sua melhor colocação, indo para 19º, e no ano passado ele desceu um pouquinho, indo para a posição de número 47. E o Cat Dealers em 2018 ficou na posição de número 48, e aí em 2019 ele subiu 2 posições, ficando uma na frente do Vintage, que é na posição de número 46. E é isso aí, galera, chegamos ao final da nossa lista de 7 brasileiros que já fizeram parte do Top 100 da DJ Mag. E esse tema é um pouco polêmico, ele é um pouco subjetivo, tem gente que acha que o Alok é o melhor, tem gente que acha que o Vintage é o melhor, tem gente que acha que o Cat Dealers, tem até outros brasileiros que nem aparecem aí, que podiam estar aí com certeza. Mas também vale lembrar que essa votação ela é aberta, então a gente tem que votar nesses caras para eles aparecerem lá. E também vale lembrar que não é o melhor DJ no quesito de habilidade, porque se fosse de habilidade, o DJ Mark ia ser o primeiro ali. Ele faz scratch com o cotovelo, galera. E vou deixar o link aí também para vocês votarem nos seus DJs brasileiros favoritos, para a gente ter mais cara representando o Brasil na lista da DJ Mag. Falou, galera!